meus irmãos, a paz do Senhor? Amém! Oh, glória! Os meus irmãos, a paz do Senhor? Amém! Os pentecostais já chegou já? Amém! Não, só tem dois, o cara vai dois. Os pentecostais já chegou? Amém! Oh, glória! Irmão, eu sou zoadento, né? Livro de Esther. Esther, capítulo de número 6. Esther, capítulo de número 6, versículo de número 1. Glória a Deus. Quem achou, diga bem. Quem não achou, diga espere por mim. Oh, glória. Esther, capítulo de número 6, versículo 1. Amém? Oh, glória. Diz assim a palavra do Senhor: e naquela mesma noite o rei não conseguiu dormir, e ele ordenou para trazerem o livro dos registros das crônicas, que foi lido diante do rei, e foi achado escrito que Mordecai tinha contado sobre Bigtan e Teres, dois dos camareiros do rei, guardas da porta, que procuravam lançar a mão sobre o rei Assuero. Amém? Pode sentar e pode sentar. Dê salva de palmas para Jesus no final. Irmãos, qual o tema da campanha? Não, só tem a pastor e o som abaixo. Mas o nome da campanha? Renunciando a minha vontade para receber de Deus. E o que é renunciar a minha vontade? Eu separei aqui 3 histórias. Quantas histórias? 3. Que vai falar muito bem sobre a renúncia. A primeira vai te orientar como você deve agir. A segunda vai mostrar o porquê que, mudando suas atitudes, Deus te honra. E a terceira vai te mostrar como Deus é fiel em quem muda. Uma irmã pegou, gostei dela. Vou repetir. Se você prestar bem atenção na mensagem, guardar ela e praticar, você vai ver que a tua vida vai mudar. E eu quero começar não falando do livro que a gente leu, para a gente chegar nesse versículo aqui, a gente vai voltar um pouco. E eu quero que você me ajude a pregar. Diga para quem está do lado, volta um pouco. Voltar onde, pastor? A Bíblia vai dizer que tem uma mulher. E o nome dessa mulher é Ana. E essa é ela, irmã Joana. E algo incomoda ela. E o que é que incomoda ela? A rival. Como é o nome da rival? Olha, como todo mundo conhece essa história. Só que tem algo na história dela que ninguém fala. E é isso que eu vou dizer hoje. Porque todo mundo pinta um quadro tão bonito da Ana, né? Mas eu quero te mostrar o que realmente está acontecendo na história dela. Posso? Existem certas situações na vida que Deus só não te entregou o que é para ser entregue, porque tua oração é uma oração de rivalidade. Como assim, pastor? Aleluia. Ana todo ano pede um filho que Deus não dá. Tem alguém pegando? Todo ano Ana pede um filho e Deus não dá. Ao ponto de, como ela não gera filho, perceba, a madre de Ana é uma madre cerrada. É uma madre o quê? Cerrada. E cerrada não significa estéril. Vou falar de novo. Como é o nome, velho? Daniel, oh glória. Chegou com a honra.
forma, né? Hoje jogar na forma, né? Daniel, um nome lindo. Daniel, olha o que está acontecendo agora. Nem sempre madre cerrada é madre estéril. Porque a madre cerrada na Bíblia, a palavra cerrada, é mão que segura. Quem pegou a palavra toda. Cerrada na Bíblia é mão que segura. Quando a Bíblia diz que a madre de Ana foi cerrada, significa que tem uma mão segurando a madre. Ana não era estéril, é porque tinha uma mão segurando. Aí olha que interessante isso, como Ana não gera um filho, a lei dá liberdade ao marido de quando a esposa não gera, ele pode pegar outra mulher para gerar. Entendeu agora? Ana não está gerando, aí quem entra na história? Penina. Aí perceba, todo ano Penina gera filho e Ana não. Todo ano Penina vai gerando e Ana não. E isso vai incomodando ela. Porque Penina não precisa fazer muita coisa para irritar Ana. Basta fazer o menino que está no braço chorar. O pastor pegou o falador. Olha, Penina não precisa fazer muita coisa para irritar Ana. Basta fazer o menino no braço dela chorar. Aí perceba que Ana está incomodada com algo que nem dela é. Tem alguém que pega isso aqui? Ana está incomodada, Leandro, porque tem algo que nem é dela. Aí Ana começa a entrar numa competição a qual ela não tem chance de ganhar. Como assim, pastor? Porque a Bíblia vai chamar a Penina de rival. Só que tem algumas Bíblias que você vai encontrar aí, Penina sendo chamada de competidora. Sendo chamada de quê? E o que é ser rival e competidora? É quando as duas partes competem pelo mesmo prêmio. Ninguém pegou falar com o pastor. Olha! Pastor, se a Bíblia diz que Penina é rival e competidora, não tem como competir sozinha, amigo. Porque só há competição quando duas partes competem pelo mesmo prêmio. Se Penina é competidora, Ana também é. Porque Ana está competindo com Penina a atenção. Só que Ana está competindo com uma coisa que ela já tinha. Ninguém pegou. Ana está competindo por algo que ela nem percebeu. Que ela tem o que Penina não tem. Pastor, e o que é que Penina não tem que a Ana tem? A atenção do marido. A esposa é a Ana, não é a Penina. Quem dorme com Eucana é a Ana, não é a Penina. Quem ama a Ana é Eucana. Eucana não ama a Penina. Perceba que Ana está competindo para ter uma coisa e ela tem o que Penina nem sonha em ter. Ao ponto de, quando chegar no culto, Eucana olha para a Penina e diz: Penina, essa é tua oferta. Só que para Ana, ele dá a dobrada. Eu vou desenhar para ver se alguém pega. Presta atenção. Penina, eu vou te dar uma ovelha. Só que para Ana, ele dá duas. E Ana continua competindo com Penina, ao ponto de Eucana chegar para ela e falar: minha filha, vem cá. Não sou eu melhor do que 10 filhos, não. Perceba que Ana está amargurada, angustiada e abatida de espírito. Pastor, por quê? Porque quando você ora competindo, você adoece a alma, o corpo e o espírito. Porque todo ano, quando Ana sobe com a oferta, a oração de Ana é: Deus, me dá um filho. E Deus não dá. Deus, me dá um filho. E Deus não responde a oração de Ana. E ela fica tão angustiada. Pastor, como assim? Quando você ora em competição, Deus não responde. Porque Deus não vai responder oração egoísta. Pastor, qual é a oração egoísta? Aquela que você dá no jeito e fica: Deus me dá.
que, Ana? Por que eu devo te dar? Para mostrar para fulano que eu também posso. Deus me entrega. Por que eu devo te entregar, Ana? Para mostrar para a menina que eu também consigo. Deus não responde essa oração. É por isso que tem gente orando 10 anos a mesma oração e Deus não entregou ainda. Só que o recado que Deus tem para dar para você hoje é: muda a oração. Porque se você mudar a oração, eu mudo a situação. Deixa eu ver quantos estão pegando aqui, que eu estou escutando o glória de quem está entendendo. Ana não muda a oração, e Deus está olhando para ela e está dizendo: Ana, muda a oração. Porque se você mudar a oração, eu mudo a circunstância. Mas por que o Senhor não me dá um filho? Porque eu não dou filho para quem está em competição. Eita Deus! Mas a menina gera, mas não tem propósito. Mas por que ela pode e eu não? Porque o meu propósito com você é diferente do de menina. Aí um dia, fala para quem está do lado, a ficha caiu. A Ana se tocou. Daniel, a Ana percebeu que a oração estava errada. Aí o que ela faz? Ela sobe na igreja, só que dessa vez ela vai sozinha. Ela não vai com o marido nem com a menina, ela vai só. Ela vai o quê? Pastor, por quê? Porque existe culto que Deus quer falar só com você. Aí a Ana chega na igreja. Quando a Ana chega na igreja, ela está andando na igreja e ela vai ver que tem alguma coisa errada. Porque quem aparece para ela é o sacerdote. E o sacerdote é gordo. O sacerdote é o quê? E o sacerdote é velho. O sacerdote é o quê? Então a Ana está entrando e quando ela vê, ela diz assim: tem algo errado aqui. Surge então, se fosse um desenho, já aparecia uma lâmpada na cabeça da Ana. A ideia: eu já entendi. Esse sacerdote aqui está velho. Ele vai acabar morrendo já. E se ele morrer, quem dá continuidade ao sacerdócio é os filhos. Só que os filhos dele não estão fazendo muita coisa, não. Porque eu aprendi essa ideia, chamou a cumprir. Aí Ana olhou e disse: a linha sacerdotal está corrompida. Não está. Então eu já sei. Pastor, eu estou precisando de um filho, mas a igreja está precisando de um sacerdote. Eu já sei o que eu vou fazer. Porque, Joana, eu estou precisando de um filho, mas Israel precisa de um profeta. Eu estou precisando de um filho, mas o povo precisa de um juiz. Então eu já sei o que eu vou fazer. Irmão, olha que lindo isso aqui. Ana chega no altar e dobra o joelho. E a oração de Ana é mais ou menos essa: Senhor, eu já sei como é que eu vou orar. Porque por muito tempo eu tive a oração egoísta: eu quero um filho, eu quero para mim. Só que hoje eu mudo a oração. E Deus está assim: ó, vai, está chegando no ponto. Senhor, eu vou mudar a oração. Sim, eu já sei, está chegando na parte que eu quero. Porque existem coisas que Deus precisa apertar para você fazer a oração que Ele tanto espera. Aí Deus está olhando e está dizendo: vai, Ana, está chegando, vai. Aí é nesse momento que ela diz assim: eu estou precisando de um filho, mas a tua igreja precisa de um sacerdote. Então eu vou fazer um voto diferente. Por quê? Porque por muito tempo a oferta que eu coloquei aqui foi meu marido que me deu. Só que agora eu não quero mais ficar com a oferta dos outros. Eu quero que o Senhor entregue uma oferta na minha mão. Senhor, me dá um filho. Só que agora eu vou fazer diferente. Porque se o Senhor me entregar, quando ele estiver desmamado, eu devolvo ele para ti. Então, a madre de Ana fez isso aqui, a mãozinha, ó. Pegou agora? Aí olha para aquela linda.
chega Ana na igreja, com sua mão no braço. Aí ela chega e entrega. Aí o sacerdote fala assim: filha, mas por que você quer que ele fique aqui? É porque eu quero que ele more aqui na igreja. Mas ele não é filho de sacerdote, ele não pode ser sacerdote. Não interessa não, é porque fala o seguinte: deixa ele como zelador da igreja, bota ele para limpar, porque ele precisa ficar aqui. Eu entreguei ele para Deus. É nesse momento que acontece uma loucura agora. Diga o que, pastor? Acontece a história da guerra em Israel. E não é que a arca é roubada. Ofni e Finéias morrem na guerra. A notícia chega para o pai, o Eli. E não é que Eli, com o susto que ele toma, cai da cadeira e quebra o pescoço. Quem assume o sacerdócio agora? Aí eu vou te perguntar: como é o nome dos filhos da menina? Não tem na Bíblia. Mas a menina não gerou vários, mas gerou sem história, gerou sem propósito. Tem gente que está até gerando, mas gera sem propósito. Aí chega a Ana. Como é o nome do filho da Ana? Quem consagra o primeiro rei de Israel? Quem consagra o segundo rei? Quem é o juiz da cidade? Quem é o pastor da cidade? Agora a pergunta mais simples: quem é o profeta dessa geração? Quantos filhos tem? Quantos nomes na Bíblia tem ele? Quantos livros? 2. Aí sabe a parte mais legal? É o culto. Porque os filhos da menina vai para o culto, que é o pastor. Você vai gerar, mas vai gerar com história. Você vai gerar, mas vai gerar com propósito. Porque nessa noite, se você mudar a oração, Deus vai te entregar o que há muito tempo você pede. Só que deixa eu te dar uma dica: não pede para você não. Porque tudo aquilo que você pede para você, Deus não responde. Porque Deus não vai dar a quem está fazendo a oração egoísta. Senhor, se o Senhor me der, eu devolvo para ti. Começa a entregar no altar que tem valor, e você vai ver que a malha encerrada volta a gerar. Eu estou escutando o lado de quem está pegando. É nesse momento que o tempo passa. Fala para quem está do lado: o tempo passa. E a gente vai entrar agora numa das histórias mais lindas da Bíblia. E é nesse momento, eu não sei o Deus que você serve. Você pergunta para quem está do lado: você conhece ele? Não, só o pastor. Pergunta dele, a pessoa não vai falar não, vai perguntar aqui assim: você conhece o Deus que você serve? Pastor, eu conheço. Então por que você teima tanto com ele? Eu vou te contar algo que você vai ficar assustado com qualquer coisa que você faz. Presta atenção. Percebeu que quando você entra no Uber, você não conhece o motorista, mas você descansa? Porque você confia que ele vai te levar no lugar que você quer ir. Aí você entra no ônibus, você nem conhece o motorista do ônibus, mas você descansa dentro do ônibus. Porque você confia que o motorista vai te deixar na parada que você deseja. Você entra num avião, você nem vê o piloto, mas você confia que ele vai te deixar no estado ou no país. Aí isso é muito lindo, irmão, porque você nem conhece os motoristas, mas descansa, porque confia neles. Aí muitas das vezes eu disse que vai fazer algo na tua vida e você nem descansou. Glória a Deus! Você continua preocupado. Você entrega algo na mão dele e depois você tira. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Tem um camarada da Bíblia que ele descansa. Embora no final do livro dele ele queira balançar e descansa, o nome dele é Jó. O nome dele? O diabo tira tudo de Jó. Jó consegue perder em uma semana 10 filhos, funcionário, empresa. Ele perde a população que está com ele ao redor, a consideração, ainda perde a saúde. Só que Jó está descansando.
Por quê? Porque ele vai falar uma frase que me chamou muita atenção. Eu sei que o meu Redentor vive. E há qualquer momento se levantará o meu favor. Ele é conhecido pela paciência. Conhecido pelo quê? Mas se eu te contar que no final do livro dele ele perde a paciência. Porque chega um momento que Jó olha e diz assim, ó, eu queria que Deus aparecesse aqui, Daniel. Porque se ele aparecer, eu discuto no meio de tudo que eu estou passando. Fala para quem está falando, cuidado com o que você fala. Pastor, por quê? Porque Jó pediu para quem aparecer. E quem aparece? Deus apareceu para Jó. E Deus já começou falando assim, ó, Jó, eu até entendo você está com raiva de mim. Porque fui eu que deixei isso tudo acontecer. Mas antes de você descontar em mim, eu posso te fazer algumas perguntas? Aí Jó fala, pode, Senhor. Aí Jó, aonde você estava? Quando eu firmei os firmamentos da terra. Glória a Deus! Jó abaixa a cabeça e fala assim, eu não era nem nascido. Aí Jó, aonde você estava quando eu disse até onde a onda do mar pode chegar? Aí Jó abaixa a cabeça e disse, eu também não era nascido. Jó, aonde você estava quando eu firmei os luminares sobre o céu da terra? Eu também não era nascido. Jó, onde você estava quando eu coloquei cada estrela no seu devido lugar? Senhor, eu também não era nascido. Jó, se eu sei o nome de cada estrela, você acha que eu esqueci o seu, Jó? Se eu sei aonde fica cada constelação no universo, você acha que eu esqueci aonde fica a tua casa? Jó, eu ainda tenho um controle de tudo. O tempo passa. E agora a gente entra no livro que a gente leu. Por quê? Porque eu trouxe essas introduções aqui para você ver o Deus que você serve. Se você mudar as atitudes, se você mudar a oração, se você confiar, você acha que eu esqueci seu nome, você acha que eu esqueci o seu problema, você acha que eu esqueci a causa que você colocou, mas eu tenho uma novidade para te contar. Eu só consigo trabalhar em quem confia 100%. Tem causa que já era para ter sido resolvida há muito tempo, não foi ainda porque você não confiou, você não descansou. E Deus está falando para alguém aqui, por que você quer colocar a mão onde eu tenho que trabalhar? A gente chega agora no livro de Esther e é um dos cenários mais interessantes, porque o livro de Esther, Daniel, ele não fala a palavra de Deus. Mas por que ele está na Bíblia, pastor? Porque se a gente for olhar direitinho, o livro de Esther é um livro revelativo. É um livro o quê? O que é um livro revelativo, pastor? Pode não ter o nome de Deus, mas em cada detalhe. Não, fingindo que pegava, pode não ter o nome de Deus para a gente ver. Mas a gente lê em cada detalhe você vai achar um pouquinho dele. Porque é nesse momento, eu acho lindo esse livro que a gente leu naquela mesma noite. Eu gosto desses detalhes que a Bíblia traz, porque a Bíblia fala muito sobre a noite. Lembra da oração de Jesus no Getsemane? O autor escreveu assim, ó, e na mesma noite que foi traído. Aí tem um versículozinho lá em Marcos que diz assim, e na mesma noite o traidor se aproximando. Olha os detalhes que falam sobre a palavra noite. O inferno trabalha à noite. O inimigo gosta de trabalhar à noite. Qual é o horário que o inimigo coloca o trabalho? Olha o horário aí, à noite. Só que é nesse momento que a gente vai declarar algo aqui. Não sei se você sabe, mas do mesmo jeito que o diabo trabalha à noite, a igreja também tem um Deus que trabalha no mesmo horário. É por isso que a gente não tem medo. Porque o inimigo trabalha de noite, a gente também tem um Deus que trabalha no mesmo horário. Aí naquela mesma noite, eu quero que você entenda. A Bíblia vai falar o nome de um certo camarada chamado Mordecai, ou Mardoqueu. Esse Mardoqueu vai refletir com alguém aqui, porque tem gente aqui que fala assim, ó, eu fiz e ninguém falou, eu ajudei e ninguém viu, eu dei e ninguém falou meu nome. Aleluia! Aqui é um recado para alguém, porque Mardoqueu é crente, pentecostal,
E ele fica na porta. Ele fica onde? Na porta. Aí tem um certo camarada chamado Amã, que é o bichão do palácio. E aonde Amã chega, todo mundo se curva. Só para você entender. Amã chega no jardim, o jardineiro se curva. Amã chega na entrada, o porteiro se curva. Amã passa pela cozinha do palácio, o cozinheiro se curva. Só que quando ele chega na entrada, gostei daquela irmã, se tiver mais 5 igual a ela. Quando Amã chega na porta do palácio, quem está na porta? O grande Mardoqueu. Mardoqueu olha para ele e está assim, ó. Bom dia. Tu não vai se curvar não, não estou afim não. Por quê? Porque eu sou crente. E eu só me curvo para quem é rei. Não é rei, não merece minha prostração. Irmã, Amã fica com tanta raiva dele, que a Bíblia vai dizer que na mesma noite ele começa a fazer uma forca. Naquela mesma noite ele começa a fazer uma forca. E ele começa a preparar a forca, irmã. E olha que interessante isso, ele está fazendo a forca, ele fala assim, ó. Se eu puder, eu já sei até para quem vai ser a forca. Daniel, se eu pudesse botar uma plaquinha com o nome, seria Mardoqueu. Senhor, a forca está pronta, falta só uma coisa. Diga o que, pastor? A corda. Pegou? Vou desenhar. A forca está pronta, falta só o quê? E pela corda, eu não vou precisar nem tirar o tamanho, porque só de olhar eu já sei até o tamanho do pescoço. Fala para quem está do lado, o inimigo está revoltado contigo. O inimigo está com tanta raiva, se ele pudesse, ele botava teu nome na forca. Aleluia! Aí olha que interessante. Amã prepara a forca, está tudo ok, só que na mesma noite que Amã prepara a forca, não é que Deus vai descer dentro do palácio e tem um rei lá dentro e não consegue dormir, porque Deus deu insônia para o rei. O rei vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir. O rei percebe que ele não está cansado. Ele então começa a meditar e não tem nada que faça ele dormir. Aí o rei, eu não sei se você sabe, mas os filhos da realeza são acostumados a dormir com a mãe contando histórias. Ninguém pegou, pastor, eu vou desenhar de novo. Pastor, todo rei, todo príncipe é acostumado a ouvir a mãe contar historinha para ele dormir. Lembrando disso, o rei mandou chamar um servo. E ele disse: vai na biblioteca real e traz um livro, porque eu estou sem sono. Ah, eu vou desenhar. Por sua causa tem alguém que não está dormindo. O rei mandou trazer algo para ele ler. E o camarada olha assim, o camarada vai na biblioteca real. O irmão tinha milhares de livros lá. Aí ele está procurando, ele está o quê? Chapeuzinho vermelho não, ele está grande já, né? E ele começa a procurar livros. E ele vai olhando e diz assim: eu já sei qual livro que eu vou levar. O rei quer uma história, eu vou levar do próprio palácio dele. Ele quer ouvir uma história, eu vou levar a história do próprio reino dele. Então o cego pega o livro das crônicas e começa a ler para ele. E conforme vai lendo, chega uma parte que diz que o rei estava em perigo. Aí o rei olhou e disse assim: peraí, o que foi feito com esse camarada aí? Nada. Por que eu não morri? Porque tem um crente lá na porta do palácio chamado Mardoqueu que ele livrou o senhor da morte. E o que foi que fizeram para honrar ele? Nada. O que foi que fizeram? Nada. Não fizeram nada para honrar esse homem? Não. Eu já sei. Deus não vai deixar você ser esquecido. Você fez algo para honrar e ninguém lembrou. Fica tranquilo. Fala para quem está do teu lado aí, gente. Uma hora. Fala para quem está do lado, uma hora. Deus vai te mostrar para a pessoa certa. O rei não conseguiu dormir.
Deus estava fazendo rever a história de Mardoqueu, porque Deus não vai deixar ninguém trabalhar de graça. Vai chegar o momento certo. Pastor, mas assim, por que ninguém me chamou? Porque a forca não está pronta. Deus está deixando o inimigo preparar a forca primeiro. Perceba que Deus não se mete enquanto Amã está procurando madeira. Deus não se mete enquanto Amã está serrando madeira. Ele não se mete nem faz nada quando Amã está já levantando o esqueleto. Perceba que Deus só vai visitar o rei quando a forca está pronta. Se não te chamar ainda é porque o inimigo não terminou a forca. 7 horas da manhã, qual horário? Amã está entrando no palácio. Quando ele entra no palácio, um dos servos chega e diz assim: Amã, o rei está te chamando no quarto. Aí Amã começa a se exibir. Está me chamando onde? No quarto. Intimidade. Agora eu tenho intimidade com o rei. Quando ele entra no quarto, o rei está lá, ele está assim: ó, Amã, me tira uma dúvida aqui. O que é feito com o camarada que o rei quer exaltar? Aí o Amã pensava que era para ele. Aí quando ele pensava que era para ele, ele disse assim: já que é para mim, eu vou mudar lá dentro. Já que é para mim, eu vou escolher do bom e do melhor. Sabe o que é que o senhor faz? O que é, Amã? Me dá ideias. Pega a melhor roupa que o senhor tem, a roupa real. Mas não é qualquer roupa não. É a escolhida, a favorita do rei. Coloca nesse camarada. O que mais, Amã? A ideia está boa. O que mais? Coloca a coroa real na cabeça dele. Coloca o anel de honra no dedo dele. Pega o melhor cavalo. Mas não é qualquer cavalo, não. É o cavalo que o rei mais gosta. Bota esse camarada em cima. O que mais, Amã? Tá boa a ideia. O que mais? Aí a mãe diz assim: escolhe um dos príncipes do palácio para sair puxando pelas ruas da cidade. O que mais, Amã? O que mais? E manda o príncipe do palácio gritar. É assim que o rei faz. Porque quer exaltar alguém que ele sabe. Você vai dar um glória agora. Amã pensava que era para ele. Quando ele está dando as ideias todinha, Daniel, o rei diz assim: gostei da ideia, está aprovado. Que não caia uma palavra que você falou. É sério, Senhor? É. Chama Mardoqueu. Como é, Senhor? Faça isso tudo, não caia uma palavra. Chama Mardoqueu. E você vai fazer isso com ele. Mas peraí, Senhor, já que não é para mim, pode ser outra roupa, não? Não, tem que ser o que você escolheu. Já que não é para mim, não pode ser outro cavalo, não? Não, tem que ser o que você escolheu. Por quê? Irmão, pensa aqui. Deus está usando a ideia do inimigo de como vai te honrar. Porque cá para nós aqui, a gente é metido, irmão. A gente não sabe como é que se exalta, não. É por isso que se Deus perguntar para nós como é que a gente quer, vai dar errado. Aí Deus está perguntando para o teu inimigo como é para te honrar. Aí o inimigo está dizendo: melhor roupa, coroa, anel de honra, melhor cavalo. Aí sabe o que é mais legal? É ele indo falar com o Mardoqueu. Porque ele chega no Mardoqueu, o Mardoqueu está sentado na porta. Aí ó, o camarada nem gosta dele. Só que agora ele tem que engolir a seco e ir lá. Aí ele chega e fala assim: ó, Amã, ele chega aqui, ó, Mordecai, mandaram te chamar. Porque mandaram fazer uma coisa aí pra tu. E é pra fazer o quê? Bom que vem roupa. Aí ele começa a colocar a roupa. E é o Amã que está colocando no Mardoqueu. Começa a colocar a coroa contra a vontade dele. Começa a colocar, sobe no cavalo. Tem um probleminha, diga qual? A corda. Você lembra quem estava atrás da corda? O que é que ele vai precisar agora para puxar o cavalo? A corda. Aí ele está colocando a corda que era para enforcar. Hoje pegou.
vai puxar. Aí quando ele coloca no cavalo, amarra a corda, ele está aqui, está tudo pronto, rei. Só que não pode ser outro, não. Você disse que um dos príncipes tinha que puxar. E aqui no palácio de príncipe só tem você que é meu braço direito. Ele está indignado, está puxando e o rei está aqui, ó. Ei! O grito. Como é, Senhor? O grito. Mas, Senhor, ele está aqui, ó. Não, Senhor. O grito. Aí ele começa. É assim que o rei faz. Sabe ele para exaltar. É assim que ele faz. Com ele que o rei se agradou dele. Aí tem duas reações do povo. A primeira é: aquele ali é Mardoqueu. A segunda é: aquele é Amã. É ele mesmo. Mas não é ele que estava contra Mardoqueu, não. É ele mesmo. É ele que está puxando o cavalo. É ele mesmo. Mas não é ele que não gosta de judeu, não. É ele mesmo. Mas é ele que está saindo gritando aí, honrando um judeu. É porque Deus faz assim. Deus pega o aniversário para gritar como é com honra. Aí depois disso tudo, como é que o rei foi livre da morte? Mardoqueu não tinha acesso ao rei. Ele poderia ter desanimado. Ele poderia ter ficado deprimido. Vou sair do reino. Eu não tenho acesso ao rei. Só que ele pegou uma ideia. Que ideia foi essa? Já que eu não tenho acesso ao rei, eu vou chegar quem tem acesso a ele. E ele chega na rainha. Pegou aí? Vou falar de novo. Quando não dá para chegar no rei, chega em quem tem acesso ao rei. Pastor, quem é que eu vou chegar? Já que você não consegue chegar em Deus, chega pelo menos até Jesus. Porque é Ele que vai te levar até o Santo dos Santos. E Jesus nessa noite está dizendo para alguém que renuncia à tua vontade. Muda a tua oração. Porque esse cenário aí de Mardoqueu só acontece depois que você faz o Diana. Muda a tua oração, que aí eu vou ouvir, te apresentar a pessoa certa. Aonde vai escolher o teu adversário, vai decidir como é a tua honra. E quem não te persegue vai puxar o cavalo gritando a honra. Quem pegou isso aqui? Então fica de pé comigo fazer uma oração para a vida. Pastor, hoje eu quero mudar minha oração. Vem aqui na frente. Cadê os corajosos que têm coragem de vir igual a Ana? Pastor, eu vou montar, quem foi colocar que a Ana mudou a oração, eu vou mudar a minha também. Aleluia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O Jesus que pega 9, pega 10, pega não? Cadê você para fechar o 10? Aleluia, Jesus. Oh, glória. Eu quero te convidar a colocar a mão no teu coração. Pode chegar mais perto do altar, eu sou feio, mas não voltando. Pode chegar. Pode se aproximar. Porque a Bíblia diz que Ana dobrou o joelho perante o altar. Você tem que estar perante o altar. Fecha os olhos. Fecha os dois. Fecha só um não. Porque quando a gente vai para fechar o olho, a pessoa fecha um, deixa o outro aberto, né? Fecha os dois. Soberano Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui na frente tem pessoas querendo mudar a oração, porque entenderam que o Senhor não responde, Senhor, oração egoísta. Tem pessoas aqui na frente, Pai, que há tanto tempo te pedem uma resposta, e é nessa noite, Pai, na tua presença, que elas estão renunciando à própria vontade para viver a tua, Senhor. Porque é nessa noite, Senhor, que o teu Espírito está consolando. Eu estou sentindo um batismo de quebrantamento aqui nessa noite. De pessoas que estão dizendo, Pai, eu não aguento mais. Mas o Senhor tem sustentado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem guardado. E nessa noite eu estou com o meu corpo todo arrepiado. O Espírito Santo já está aqui entre nós. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te apresentar cada vida que aqui está, Pai.
porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que tem prometido, Pai. Senhor, visita o lar de cada um que aqui está, vai lavando cada compartimento com teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Vai tirando todo o peso, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, vai tirando toda angústia, vai tirando, Senhor, toda falta de intimidade, em nome do Senhor Jesus. Vai lavando eles do alto da cabeça à ponta dos pés, que a intimidade venha a aumentar. Se revela a elas, Senhor, em sonhos, se revela a elas na madrugada. Aleluia, aumenta a intimidade, pois assim, Senhor, que eu te entrego a cada um que aqui veio, em nome de Jesus. E quem crê, glória da salva de palma bem alto para Jesus, bem alto para Ele. Que eu já quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Então, eu quero agradecer o pastor Daniel, que Deus abençoe, também a nossa irmã Arivita, a irmã Samuel Arivita, o barco que veio o pastor Daniel, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, antes de orar,